Olá, irmãos, eu saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versos. Que maravilha, hoje nós celebramos então a ressurreição de Jesus Cristo. E nesse contexto de gratidão, de pensarmos quão maravilhoso é esse fato para as nossas vidas, eu gostaria que nós pensássemos no tema Na Companhia dos Sinais. Nosso tema, o título do nosso tema é Na Companhia dos Sinais. O tema é a ressurreição de Jesus, o título Na Companhia dos Sinais. Texto, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do verso 1 a seguir. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo não disseram nada a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aqueles que creem em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Exaltado seja o Senhor, ó Deus, pela sua
a sua maravilhosa palavra, ó Deus, que nos orienta sobre esses fatos tão importantes, tão libertadores, tão cruciais para a vida humana. Muito obrigado pela oportunidade que temos de ler a tua palavra. Ajuda nós a entendermos, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós nessa hora. Fale a nossa alma, fale aos nossos corações, nos transforma, Senhor, naquilo que nós precisamos ser transformados. Nos consola, Deus, naquilo que nós precisamos ser consolados. Senhor, enfim, opere a sua vontade em nosso meio. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 62 a 66, havia uma preocupação dos líderes judaicos quanto à ressurreição de Jesus. E essa era uma preocupação intensa na vida deles, ao ponto deles, de tão preocupados, eles pedirem a Pilatos que colocasse uma escolta. Eles tinham medo dos desdobramentos, do que poderia acontecer se Jesus Cristo ressuscitasse, como eles sabiam já das notícias a respeito, que Jesus não escondeu isso de ninguém, ele anunciou isso, ele explicou sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. E eles o temiam, porque eles tinham consciência de que aquilo que Jesus fazia não era algo simples, mas era algo que revelava a autenticidade de Deus, o carimbo de Deus nas ações de Jesus. Tanto é que Nicodemos fala isso. Ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Nicodemos é um dos chefes também dos fariseus. Então, eles tinham essa grande preocupação com o que poderia acontecer caso Jesus ressuscitasse. Então eles pedem a Pilatos, o governador da Judéia, escolta policial para guardar o túmulo de Jesus. E o texto lá vai nos dizer o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos. Então está aí a escolta: ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ou seja, eles foram lá, fizeram obra de pedreiro, passaram massa na pedra para selar a entrada. Agora, nada disso adiantou, nada disso impediu a obra de Deus ou o plano de Deus se realizar. Jesus ressuscitou, glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou o 3º dia, apesar de todo movimento contrário. Jesus ressuscitou. Ninguém poderia jamais impedir a ressurreição de Jesus, porque ele cumpriu as exigências de Deus da melhor forma possível. A morte não podia detê-lo. Nada pode detê-lo, porque ele é Deus. Então, Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela era necessária pelas seguintes razões. Primeiro, para cumprir as profecias. As profecias diziam que Jesus ressuscitaria. Segundo, provar a divindade de Jesus, que ele é divino e que a morte não pode alcançá-lo. Jesus só morreu porque ele se fez homem.
Ele assumiu o nosso pecado. E para pagar a nossa dívida com Deus, era necessário que ele morresse. Mas ele é Deus, e a morte não pode alcançá-lo. Ele é o Criador da morte, é o Criador de todas as coisas. Selar a nossa redenção. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que nós também, a obra que ele realizou para nos remir da condição de condenados, ela foi perfeita, e nós também temos segurança a partir disso. Porque se Jesus morre dizendo que tinha que morrer para a remissão dos nossos pecados, mas não ressuscita, ficaria uma dúvida muito grande. Mas como assim? Né? Não, ele ressuscita para afirmar, para selar a nossa redenção. Também para confirmar a nossa ressurreição futura. Assim como Cristo ressuscitou, também com ele nós ressuscitamos. Nós já estamos ressurretos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Não é necessário mais o medo de morrer, e aí o que será? A dúvida do que será depois da morte. Os discípulos de Jesus sabem que eles vivem porque Jesus vive, porque Jesus ressuscitou. Eles também desfrutam da ressurreição. Olha que coisa mais confortante para o nosso coração, nós sabemos dessa realidade. Às vezes você passa o perrengue danado na vida, as complicações, todo crente passa. Mas quando você olha para a realidade da sua vida em Cristo Jesus, gente, vem um consolo, vem um ânimo no coração da gente, uma disposição para enfrentar as coisas, porque nada pode nos separar dessa realidade maravilhosa que foi nos concedida com a ressurreição de Jesus Cristo, que é a ressurreição para a vida eterna. Passamos da morte para a vida eterna com Cristo Jesus. Foi custoso, foi difícil, foi caro, mas não foi nós que pagamos, ele pagou por nós e nos deu, porque ele nos ama, porque ele nos quer muito bem. Então essa é uma das situações necessárias, consequências maravilhosas da ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas, né? E também para provar que haverá um juízo final. A ressurreição de Jesus, ela marca essa realidade, porque a sua pregação, ela não deixou de explicar sobre essas coisas. Que ele virá no último dia, quando ninguém espera, ele virá e todos terão que prestar conta com ele. Então a ressurreição de Jesus Cristo bota uma pimenta a mais nessa questão aí, um tempero a mais nessa situação. Aqueles que acham que tudo, né, tem que prestar conta com nada, leva a vida de qualquer jeito, vai prestar conta. E a ressurreição é um ponto que marca essa verdade, a certeza de que isso vai cumprir. Porque como assim vai ressuscitar? Ressuscitou e vive, foi assunto ao céu e vai voltar, e vai chamar a responsabilidade de todos os seres humanos. É a certeza do juízo final. E também para Jesus ser o nosso sacerdote celestial, como Hebreus 7 vai nos dizer a respeito disso, né? Que ele é o sacerdote por excelência, todas as suas obras foram perfeitas, né? E ele fez o sacrifício definitivo para as nossas vidas. Tudo isso para cumprir aquilo que as Escrituras já haviam orientado a respeito disso. Jesus anda nesse cronograma, no cronograma de Deus, aquilo que o Senhor já havia orientado na sua palavra. Após a ressurreição de Jesus, ele vai fazer 3 aparições aí.
Marcos está falando a respeito disso. Fala que ele aparece primeiro a Maria Madalena, aí no verso 9 ao verso 11, é aquela que ele havia expelido 7 demônios. Maria Madalena, inclusive, é aquela que está lá junto na crucificação, ela está ali acompanhando. Durante o ministério de Jesus Cristo, deu todo o apoio ao ministério de Jesus Cristo. Na verdade, as mulheres no ministério de Jesus, elas são marcantes, porque elas estão presentes, trabalhando, servindo, sustentando inclusive a obra com ofertas. Muitas mulheres acompanhavam o ministério de Jesus e ajudavam o seu ministério. E ela está ali firme. Na verdade, são as mulheres que levantam cedo no primeiro dia para ir lá ungir o corpo de Jesus, né? Embora os homens era mais arriscado, era perigoso, eles tinham, né, corriam o risco de morte. As mulheres eram um pouco meio que assim ignoradas, né? Mas o fato é que elas eram destemidas. Elas tinham um compromisso sério e um amor verdadeiro. E Maria Madalena é uma dessas mulheres que sempre esteve trabalhando junto no ministério com Jesus Cristo. Ele aparece primeiro a ela, depois ele aparece e ela vai contar isso aos discípulos, e os caboclos não acreditam, não botam, né, fé na questão. Depois Jesus, aparece aqueles 2 discípulos que estão indo, né, a caminho de Emaús, e Jesus conversa com eles, explica e se revela para eles no final da caminhada, e eles vão então contar para os demais, e eles também não botam fé naquilo, não acreditam naquilo que eles falaram, que Jesus havia ressuscitado, né? E eles estão trancafiados, com medo, decepcionados, tristes, né, pelo evento da morte de Jesus. Mas vem a boa notícia da ressurreição de Jesus por meio de Maria Madalena, e eles não creem. Vem agora pelos 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles também não creem. E aí na terceira vez que Jesus manifesta, que se aparece aos seus discípulos, ele vai aparecer aos 11, aí no verso 14, né, quando o texto diz que finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus chega lá e dá uma reprimenda neles, pela falta de confiança, porque eles estavam colaborando com aquilo que Jesus já havia orientado os seus discípulos, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E aqui, quando Jesus lhes faz essa repreensão, Jesus vai os enviar também para pregar. Jesus os adverte, porque eles não creram, mas também Jesus os envia a pregar. Ou seja, a falha, a fraqueza deles não foi impedimento para o cumprimento ou a confiança do Senhor sobre suas vidas para fazer o trabalho que eles foram designados para fazer, que os discípulos de Jesus foram designados para fazer, assim como eles foram designados para fazer aquelas coisas naqueles dias. Nós, da mesma forma, recebemos a mesma ordem para fazer as coisas nos nossos dias, que é anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, é falar dessas maravilhas para as pessoas. E aí Jesus vai os enviar, aí do verso 15 e 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então é necessário ir, é necessário anunciar o evangelho. O evangelho é tudo que está envolvido, tudo que envolve o plano de salvação, tudo que envolve a obra de Deus para a remissão da humanidade, do seu povo. Então, nessa terceira aparição aqui, nós podemos observar algumas lições preciosas para nós nessa noite, é que eu gostaria de frisar.
Primeiro, que a autoridade, primeiro é a autoridade para pregar. Ele nos concede autoridade para falar em nome dele, como embaixadores dele. E disse-lhes: ide, ide. Foi Jesus que ordenou. E ele tem autoridade no céu e na terra para designar os seus discípulos a fazer qualquer obra. E a obra confiada aos seus discípulos foi a pregação do Evangelho, ou seja, falar do próprio Cristo para as pessoas. Então, qual é o nosso compromisso? Jesus está repreendendo seus discípulos pela incredulidade, mas também está confiando a eles a tarefa de representá-lo diante das pessoas. Olha que coisa maravilhosa, coisa extraordinária. Então, autoridade para pregar. Nós temos a autoridade para anunciar o Evangelho às pessoas, porque nós recebemos essa autoridade do próprio Cristo. Nós estamos imbuídos para fazer essa obra e não podemos gaguejar nesse processo. Não podemos brincar com isso. Ah, eu não tenho dom. Ah, eu não tenho isso. Não é essa a questão. A questão é que o Espírito Santo já derramou sobre nós os dons que ele quer usar, mas a pregação, ela vai ser falada, vai ser pregada, vai ser anunciada através dos dons de cada um de nós, mesmo que não seja o dom de pregação. Para expor as Escrituras, para ensinar as Escrituras da maneira eloquente que muitos que estão revestidos desse dom de ensino, de mestre, tem pessoas assim. Mas isso não tira dos discípulos de Jesus a responsabilidade de anunciar o Evangelho. O Evangelho é para ser anunciado por todos, indistintamente, e foi nos dado a autoridade para fazer. Então, se tem alguém que tem autoridade nessa terra para falar de Jesus Cristo, é quem? É você. Se tem alguém que tem autoridade nessa terra para falar do amor de Deus, é você. Sou eu e é você, somos nós, porque Jesus nos deu. Aí entra a questão da incredulidade, se nós não crermos nessa verdade, porque por conta da notícia que outros trouxeram aos 11 e eles não creram, eles receberam a reprimenda de Jesus. Esse é o fato. Esse é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Às vezes, quando fala a respeito disso, a pessoa fala: nossa, eu tenho que sair doida, correndo, falando, doido, porque senão eu vou ser castigado, ou eu vou receber uma reprimenda de Jesus. Não, não é nesse sentido. Cada um vai fazer as coisas dentro do seu espaço, dentro do ambiente que o próprio Senhor já tem aberto para nós circularmos. No entanto, é preciso ter a consciência de que nós temos a autoridade para pregar o Evangelho. Porque Ele, que tem autoridade sobre todas as coisas, no céu e na terra, nos deu autoridade para fazer. Falta autoridade para nós falarmos do Evangelho hoje, gente? Não falta, não é mesmo? Porque o Senhor nos deu. E Ele sabe como nós somos limitados, como nós temos problemas, como nós agimos diante das questões, as nossas covardias, as nossas inseguranças. Ele sabe, mas Ele confiou a você e a mim essa tarefa. E não só confiou essa tarefa, mas Ele deu autoridade para a gente poder fazer. A gente vê a questão de presidente, né? A questão das canetadas. Pô, você pode não confiar na pessoa, você pode não compartilhar das ideologias, dos pensamentos, da filosofia de trabalho do presidente ou de quem quer que seja. Mas aquele que tem a caneta para poder validar as coisas, é a autoridade para poder fazer. Então, independe se as pessoas vão confiar, se não vão confiar, se gostam ou se não gostam. A pessoa está investida de autoridade.
Então não importa se você fala bem, se não fala bem, se as pessoas te consideram ou não consideram. Você é a autoridade. E não é autoridade dada por homens. É a autoridade dada pelo próprio poder, que é Cristo Jesus. Que isso nos ajude, a ter confiança nas nossas, na realização, do cumprimento daquilo que nós fomos chamados para fazer. Segundo, o conteúdo da pregação, ele também nos concede aquilo que nós temos que fazer: pregai o Evangelho. Ide e pregai o quê? O Evangelho. Não temos autonomia para pregar o que nós queremos, mas nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Daí, muitas coisas a gente fala, muitas coisas a gente envolve, e nós esquecemos que nós precisamos pregar o Evangelho. Estava conversando com o irmão Romarito, achei bom nossa conversa esses dias, falando assim: Romarito, vamos fazer o seguinte, o Evangelho, falar de apresentar Cristo às pessoas, vamos fazer um exemplo aqui. Você mora onde? Ele falou o bairro que ele mora. Falei: como é que você fala para as pessoas aonde é a sua igreja? Aí o Romarito explicou como que é e tal. Porque se você não souber explicar para a pessoa onde ela tem que ir, quer dizer, você não sabe a informação, a pessoa vai ficar perdida. Ela vem até você para pegar uma informação e você não tem. Ninguém é obrigado a ter, mas o cristão é obrigado a saber como orientar as pessoas para ir a Cristo. Porque ele foi chamado para isso, para pregar a palavra. Então saber o conteúdo do que nós temos que fazer, falar, é sério, precisa ser algo que a gente tem que fazer, tem que buscar, tem que estudar a respeito disso, tem que entender. Como é que eu vou falar de Jesus para o meu primo, para o meu tio, para o meu irmão, Então você tem que criar, o que eu tenho que apresentar para ele, como que eu tenho que apresentar para ele a respeito disso. Eu preciso saber dar o norte. Não, eu não sei, cara, onde é a nossa igreja, eu não sei onde eu congrego. Ué, a mesma coisa com relação a Cristo. A gente preocupa com tantas coisas às vezes, mas se nós estamos preocupados de fato em saber, ter consciência, saber, se nós sabemos orientar as pessoas sobre como elas chegarem a Cristo, para elas olharem para Cristo, porque se nós não apontarmos, elas não vão. Porque o Espírito Santo ele está trabalhando, ele está agindo, mas ele age através de nós. Então nós temos uma tarefa. Às vezes eu falo demais, gente, mas esse é o cerne da vida cristã. Porque se nós fizermos qualquer outra coisa, podemos plantar bananeira, fazer o que for, e essa verdade, essas coisas não tiver no nosso coração, não tiver vazando nos nossos poros, nós não vamos compartilhar com ninguém. Nós não vamos compartilhar, nós vamos conversar sobre todas as coisas, menos sobre apresentar o Evangelho para as pessoas. Esse é o nosso, nós somos enviados para isso. E a ressurreição de Jesus, esse momento é importante para nós entendermos, para nós atualizarmos na nossa mente, no nosso coração, que nós temos uma missão. E pessoas carentes precisando de ouvir do Evangelho. As pessoas têm dito aí a quantidade da linha da pobreza, pessoas na linha da pobreza no Brasil, e aquela coisa no mundo. As pessoas precisam de alimento, sim. Precisa ter uma política pública mais justa, sim. Precisa ter mais generosidade no coração daqueles que têm, daqueles que podem de alguma forma, não só os grandes, mas os que têm condições de dividir um prato de comida com o outro. Todos nós precisamos estar com a mão no arado e cuidando e amando uns aos outros. Mas mais do que o alimento físico, as pessoas precisam do alimento espiritual. Se tem algo importante na terra para a vida das pessoas, se chama Evangelho. E a igreja que foi autorizada para alimentar as pessoas. Aí, meu amigo, a gente sabe que é resistência, é luta, é causar inconveniências, mas esse é o nosso chamado. É
atrair perseguição, mas esse é a nossa missão. Foi o que foi nos confiado. Fora disso, fora dessa missão, a gente pode fazer qualquer coisa, mas não estaremos agradando ao Senhor Jesus. Estaremos vivendo uma vida talvez de incredulidade, porque quem crê anuncia. E a gente vê isso na vida de Maria. A partir do momento que ele fala, ela já corre lá para poder dar a notícia. A partir do momento que os discípulos de Emaús ouvem a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, eles correm para anunciar isso para as pessoas. Essa é a dinâmica. Se pararmos com isso, isso não incomoda o nosso coração, tem alguma coisa. A incredulidade está mais séria do que nós podemos, talvez, ou tenhamos consciência do que desse fato na nossa vida, né, de incredulidade. Onde há quem pregar, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é a todos, devemos pregar a todas as nações, a todo ser humano, toda oportunidade nós temos que pregar o evangelho. Quais os resultados disso? Muitos crerão e deverão ser identificados, inseridos na igreja pelo batismo. Aqueles que creem precisam também confessar a Jesus publicamente, se batizarem, e fazer parte de uma igreja local, ter responsabilidade com os irmãos, ter responsabilidade com a família da fé, servir essa família da fé, fortalecer essa família da fé com seus dons, porque aí cada um com seus dons vai fortalecendo uns aos outros, que é isso que Efésios vai nos falar, que cada um recebe o dom para a edificação do todo, Coríntios 12, do mesmo jeito, cada um dos membros vai cooperando para que haja de fato um desenvolvimento no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Então, e aí Jesus também vai garantir a sua companhia e a sua proteção durante toda a trajetória, durante toda a caminhada. Estes sinais hão de acompanhar, aí o verso 17 e 18, aqueles que creem em meu nome expelirão demônios. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Há uma linha teológica que acredita no cessacionalismo, que cessa, que vários dons já cessaram. Alguns acreditam, inclusive, que não há mais milagres, que Deus não faz mais milagre nos nossos dias. Eu não creio assim. Eu creio na continuidade dos dons. Eu creio na operação atuante do poder de Deus, do Espírito Santo, nos dias que nós vivemos, da mesma forma. É bem verdade que diante da tecnologia, da ciência, muitas coisas Deus tem usado, operado através daquilo que Ele permitiu os homens conhecerem. Mas aquilo que é necessário da ação sobrenatural do Senhor, Ele vai fazer, porque é promessa dele. E estes sinais acompanharão aqueles que creem, ou seja, quem prega o evangelho, quem tem compromisso com a missão, quem tem compromisso verdadeiro com a obra do Senhor, com a mensagem de Cristo. Estes sinais acompanham a sua pregação. Estes sinais fazem parte dessa pessoa, desse discípulo que vive de fato em obediência à ordenança do Senhor. E os sinais, eles apontam ou confirmam a realidade. O que precisamos saber sobre os sinais na jornada dos discípulos de Jesus? Que esses sinais hão de acompanhar. Os sinais, irmãos, hão de acompanhar. São marcas que são vistas. Lembra do Felipe quando era miudinho? Nós pegamos uma garrafa de Coca-Cola, a garrafa estava sem o líquido, né? Estava só a logomarca lá, ele, Coca. Não sabia nem ler, né?
Mas de tanta gente falar, e aonde ele via de repente a marca, ele sabia que era Coca. São sinais, símbolos que revelam uma realidade, que apontam, né, para um objeto ou para uma marca. É verdade, você vê a marca da nossa, a logomarca da nossa igreja, ó, tem uma IPI ali. Você não sabe nem quem são as pessoas, tem uma IPI ali, você vê a logomarca. Esses sinais, né, acompanham a igreja do Senhor. Mas eles acompanham, né, a pregação do Evangelho. Não apenas aos apóstolos, mas a igreja nos dias de hoje, até a volta de Jesus. Dentro do meu entendimento bíblico, os dons, a operação dos dons continuam, né? Alguns já não estão mais em voga, né? Tão necessário, porque alguns, na verdade, é específico para uma determinada realidade. Mas o Deus que opera todos os milagres e que levanta e dá dons, até mesmo dons que a gente ainda não trabalhou bastante, não estudou bastante, que as escrituras falam, às vezes a gente começa a enxergá-los e a vê-los e a aprender melhor sobre eles a partir de agora, que a igreja ao longo da história às vezes ainda não se deteve, né? Não se acurou, e que Deus hoje quer usá-lo de uma forma muito mais evidente nos nossos dias. Ele destaca isso, né? Então ele continua operando, ele continua agindo. Então eles estão hoje até a volta de Jesus. Os sinais acompanharão os discípulos de Jesus na tarefa missionária, dando-lhes vitória sobre os demônios. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Os sinais que acompanham os discípulos de Jesus na tarefa missionária, dá-lhes vitória. Que acompanha os discípulos de Jesus, dá a eles autoridade e vitória sobre as ações demoníacas. Por isso que às vezes as pessoas estão vivendo um tempo complicado nos nossos dias por questões psicológicas. Há um desregramento muito grande na saúde, com a saúde mental. Os estímulos são excessivos, o descanso é muito pouco, as pessoas vão tendo problemas, né, emocionais, angústias profundas, porque não descansam, não tem relacionamento mais, as coisas é só virtual. Então o número de problemas psicológicos tem aumentado extraordinariamente, assustadoramente. Então às vezes a pessoa fala assim, o fulano está endemoniado, ou o fulano está com problema, diabo na vida da pessoa, e eu orei e a pessoa continua. Gente, a igreja tem autoridade para repreender, a igreja tem autoridade para expelir demônios. Então qualquer um de nós, mas não é a pessoa, mas é Cristo Jesus, é a autoridade de Cristo que está sobre cada um de nós. Tem que ir lá chamar o pastor, porque senão, né, o pastor tem poder para poder. Não, gente, todos os cristãos têm autoridade para isso. Mas não estou dizendo isso, você não pode me chamar, não é nesse sentido, não é para você não me chamar, não. Eu estou à disposição para ajudar. Mas aí às vezes a pessoa fica acuada, amedrontada. Não, meu irmão, a autoridade foi dada a você. E aí tem coisas que é mesmo de tratamento psicológico. Até se Deus quiser operar, se é uma questão psicológica, qualquer natureza, a enfermidade, Deus pode curar também, se Ele quiser, através da sua oração, Ele vai fazer. Porque a nós foi dada a autoridade para repreender, para repelir, para expulsar. E nós temos que usar a palavra de autoridade. Ó, demônio, sai dessa vida, deixa ela em nome de Jesus. Se você percebe isso, e o crente percebe isso, quem tem vivido uma vida de intimidade com o Senhor percebe a atmosfera diferente. Porque nós temos autoridade para isso. Estes sinais, eles acompanham.
Essa é uma autoridade que foi nos dada pelo próprio Cristo. Então, os discípulos de Jesus têm vitória sobre os demônios, dando-lhes a capacidade sobrenatural para uma comunicação do Evangelho a todas as nações, proteção contra ferimentos e envenenamentos, a cura de enfermidades físicas e espirituais. Tudo isso, esses sinais acompanham os discípulos de Jesus. Hoje, os sinais apontam para a presença de Jesus na vida dos discípulos. A presença de Cristo significa poder. Tenhamos ou não consciência disso, há poder naqueles que pertencem a Jesus, porque o poder não é a pessoa, não está na pessoa, no conhecimento da pessoa, na habilidade da pessoa, mas está em Cristo Jesus, que confere a ela, confere aos seus discípulos a condição, a autonomia, a autoridade para usufruir do seu poder. Então, estes sinais acompanham os discípulos do Senhor. E aí, a presença do Senhor dá segurança ao que está perplexo, ao que está com os joelhos bambos, trôpegos, dá coragem ao que dá testemunho, dá força àquele que está na batalha, conforta o tímido, dá vitória ao que está sendo tentado, dá confiança àquele que está inseguro ou atribulado, e descanso aos peregrinos. E nós estamos nessa jornada rumo à nossa mansão celestial. Aqui nós estamos de passagem. E nós estamos de passagem revestidos de autoridade para falar do Evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. E estes sinais, eles marcam a vida da igreja que prega o Evangelho de verdade, que tem compromisso com a palavra, que tem compromisso com o Senhor, com a vida de santidade, de engrandecimento ao nome, que visa o engrandecimento único e exclusivamente do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus, a lembrança da ressurreição de Jesus, tem que trazer no nosso coração também essa restauração, esse avivamento, essa revitalização de quem nós somos, qual a mensagem que nós temos, a quem nós devemos falar e qual é o propósito que nós temos nessa caminhada. Sem fé, a incredulidade, sem fé ninguém agrada a Deus. A incredulidade não é produtiva, ela é árida, ela é estéril, mas a fé, ela é abundante, ela transforma as coisas. Que nós possamos seguir ao Senhor, o Senhor ressurreto, com fé total, confiança total de que Ele está conosco, que Ele nos revestiu e nos confiou a palavra do Evangelho para anunciar no tempo presente. Nada pôde impedir Jesus de ressuscitar, e Ele vai voltar. Que Ele nos encontre vivendo a realidade da ressurreição com autoridade, com poder, e que os sinais do Senhor, da presença do Senhor conosco, seja vista em tudo que nós estivermos fazendo. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Às vezes você não tem tido autoridade, você tem tido medo, timidez, você está calado, você não testemunha, você não fala do amor de Cristo, você está perdido dentro de um emaranhado de preocupações com esse tempo presente, e Deus que nos chamou para poder anunciar o Evangelho, e Ele mostra com poder, através da sua ressurreição, que as suas palavras são verdadeiras, que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E ali Ele estava falando para os discípulos a respeito disso, fala: olha, vocês não podem viver nessa incredulidade,
E vocês vão trabalhar, vão anunciar o Evangelho, e esses sinais vão acompanhar vocês. Que esses sinais sejam vistos na sua vida, meu irmão. Que seja visto na minha vida, que seja visto na nossa igreja, para a glória do Senhor Jesus. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, o Senhor já levantou o teu povo, o Senhor já separou o teu povo, e o Senhor já os revestiu com poder e autoridade para anunciar a tua palavra. E nós saímos, ó Deus, com confiança para anunciar a tua palavra, porque Jesus ressuscitou. A morte não pôde prendê-lo, porque ele é todo poderoso, ele é Deus, ele é perfeito. Jesus não teve pecado e a morte não pôde segurá-lo. Ele é Deus todo-poderoso e a morte não pôde suprimi-lo. Mas ele ressuscitou o terceiro dia para trazer a mim e a todos os nossos irmãos, aos seus discípulos, a confiança de que ele é todo-poderoso e está conosco nesse tempo, nessa caminhada, para anunciar as suas maravilhas de maneira confiante, ininterrupta, urgente, com doçura, mas também com intrepidez e com autoridade. Em nome de Jesus, Senhor, anima e fortaleça o teu povo, e que nós possamos anunciar o Cristo ressurreto com todo o entusiasmo das nossas vidas, não olhando o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas como vão nos classificar, mas apenas no desejo de te obedecer, de te glorificar, de alegrar o seu coração. Pai, nos ajude, em nome de Jesus, amém, Senhor.